Amazonense de Manaus, formado em Direito pela Universidade do Amazonas, mas jornalista de coração, deputado estadual de 1952 a 1964, ele teve o seu mandato cassado pela Assembleia Legislativa do Amazonas na época do golpe militar e foi a própria Assembleia que o restituiu no dia 3 de abril de 2013. Um intelectual vigoroso, um jornalista de sucesso, um ser humano espirituoso, amigo raro e querido. No Memória Parlamentar de hoje, o deputado Arlindo Porto. Eu me chamo Arlindo Augusto dos Santos Porto, sendo filho de Haroldo e Inácia Porto. Sou um homem já com 80 e tantos anos de idade, mas conservando na minha cabeça a mesma mentalidade progressista que eu tinha aos 20 anos. Sou pai de 8 filhos, sendo deles 3 com minha atual esposa, com quem eu casei depois de enviuvar e de levar uma vida também felicíssima com Guilhermina, que era irmã do saudoso governador Gilberto Mestrinho. Hoje sou casado com Dagmar, levando uma vida também muito feliz e satisfatória. Estudei as minhas primeiras letras, digamos assim, me desasnando, com a ajuda de um padrinho, um homem extraordinariamente bondoso, que morava ali na Nhamundá, em frente à casa dos meus pais. Meus pais moravam numa casa muito modesta, confeccionada com folhas de zinco, as paredes e o teto. E minha mãe estava grávida de um garotinho. Quando ele atravessou um dia a rua e disse: Dona Inácia, eu gostaria de ser padrinho deste menino. Depois eu viria a descobrir que ele tinha essa tendência espiritual de querer ajudar meninos. Fez isso com vários, dos quais eu me incluo como tendo recebido uma atenção muito grande. Não sei se a maior atenção dele, ou não sei se eu, por uma questão da vontade divina, aproveitei mais do que os outros, porque eu desasnei com todo o tempo estudando com a ajuda dele, desde as primeiras letras, aprendidas ali numa escola da própria Avenida Nhamundá, naquele trecho perto da Joaquim Nabuco, e caminhando por outros caminhos preparatórios na vida estudantil, no ginásio amazonense Pedro II, local em cujo exame de admissão eu tive a felicidade de travar conhecimento com Gilberto Mestrinho, com Felipe Dal, com Ramiro Silveira, Jorge Teixeira e outros mais, que alguns até já partiram para o Oriente Eterno. Também foi com a presença, inclusive, dele, que recebeu o meu diploma de bacharel em Direito na faculdade ali da Praça do Remédio, ainda era ali a Faculdade de Direito. E sempre nos meus acontecimentos palpitantes da minha existência, ele sempre foi uma presença vibrante, atuante e solidária. Ele chamava-se José Aristeu de Almeida Guimarães. Ele era guarda aduaneiro da alfândega de Manaus e era irmão de um conhecidíssimo mestre judicial aqui, que foi o desembargador Bonifácio de Almeida Guimarães. Tanto o papai quanto o desembargador Bonifácio, membros atuantes da Sociedade Protestante
da Presbiteriana de Manaus, que naquele tempo existia apenas ela e a Batista. Eu creio em Deus profundamente, agora não tenho fixação por religiões. Eu acredito que querer a Deus, amar o próximo, ajudar aqueles a quem a gente pode ajudar, é uma grande religião. E é isso que eu procuro fazer, sempre procurei fazer ao longo da minha existência e continuo fazendo até hoje. Quando eu me formei em Direito, já não sentia absolutamente o menor entusiasmo para enveredar meus caminhos profissionais por outra coisa que não fosse o jornalismo. Começando ali no Jornal do Comércio, na Eduardo Ribeiro, depois sucessivamente passando pelas redações do Jornal, Diário da Tarde, A Tarde do Aristófanes Antoni e outros jornais vários que existiram na cidade, dando a minha colaboração e dando cumprimento àquela tendência que eu sempre tive de gostar de escrever e ver as minhas ideias sendo expendidas para outras pessoas, que naquele tempo o jornalista começava muito cedo, porque ele ia criando uma formação mental, uma formação profissional com a prática nas redações. Não era como hoje, que às vezes o jornalista já entra com formação, etc. Naquele tempo não era. Era um tempo tão primitivo, deixa eu dizer a você, mas tão primitivo aquela época em que eu ingressei no Jornal do Comércio, que mulher era mal vista quando entrava numa redação de jornal. Quando entrava uma senhora, uma moça, uma pessoa do sexo feminino para tratar de algum assunto do seu interesse, ou fazer alguma comunicação, ou procurar saber notícia de alguma coisa, a redação inteira paralisava, surpresa, vendo aquela presença inusitada. Parava, todo mundo admirado de ver uma pessoa do sexo feminino na igreja, o que evidentemente era uma grandíssima besteira. O que se prova no fato de que hoje o jornalismo amazonense, para não falar nos demais estados, é referto de mulheres brilhantes, inteligentes, trabalhadoras, que fazem da imprensa um verdadeiro vulcão de atividades produtivas. Naquele tempo, Manaus talvez porque fosse uma cidade com poucos casos inusitados, poucos casos de maior repercussão, desses casos que me comoveu muito e do qual eu participei como profissional, cobrindo para o jornal que eu trabalhava, que era o Jornal do Comércio, foi aquele caso que envolveu a morte daquele estudante Delmo Pereira, envolvendo um motorista que foi assassinado no processo das operações, no processo operacional dos acontecimentos, e que terminou preso. E na noite que ele foi executado, um negócio tolo, mesmo para a época, uma tolice, diz que tomando o soro da verdade. Não sei se foi trabalho da justiça propriamente dita ou se foi dos advogados dele, mas era uma tolice. A opinião pública estava convicta porque ele havia dito sem nenhuma tortura, sem nenhuma dificuldade, tudo ele tinha relatado dos acontecimentos envolvendo aquelas pessoas que estavam, algumas delas presas, e envolvendo até mesmo a pessoa de alguns motoristas que eram alvos daquela maldade que eles perpetraram para roubar meia dúzia de cruzeiros. Então eu estava ali naquela noite, quando ele foi retirado do pronto-socorro, e a ambulância que ele estava, subiu a Joaquim Nabuco, dobrou na Rico Martins, indo até a Getúlio Vargas. Quando chegou na Getúlio Vargas, coisa que hoje não poderia fazer, dobrou para a esquerda, na primeira dobradura, aquela que passava bem em frente do antigo Senhor Puritiama.
Foi ali onde o carro, a ambulância, foi acuada por uns carros e foi levado aqui para perto dessa pontezinha que vem lá do São Jorge, aqui na direção da Constantinelli, e ali foi trucidado. Esse é um caso que se gravou de uma maneira muito forte na minha memória, por causa das emoções que provocou, não só nas pessoas, como a mim pessoalmente, que não era um homem vivido como hoje, era digamos assim, um jovem ainda, e que me deixou marcas, que eu carreguei e carrego ainda hoje na lembrança com um registro assim, de muita sensibilidade. Eu acho que não há nenhum brasileiro que tenha um mínimo de sensibilidade que deixe se chocar com o que passa, com o que se passa no Brasil hoje. Em termos de violência, de insensatez, de insensibilidade, avanço nos dinheiros públicos aí, na esperança que ninguém saiba. Mas não tem em mim o poder de me marcar com aquele sentimento quase que de angústia da época desses acontecimentos como esse do Delmo. Hoje, com o passar dos anos, com essas 8 dezenas de anos que a vida já me deu, mais um pouquinho, eu já passei a achar que a minha angústia, a minha preocupação não soluciona nada. Não é que eu tenha feito uma lavagem cerebral em mim mesmo para não tomar conhecimento de nada. Não, eu tomo, eu leio, eu me impressiono, comento com os amigos, mas já não me causa aquela impressão terrível que causava naquela época. Naquela época eu era um garotão. Hoje eu sou um velhotinho, né? Eu leio com regularidade revistas semanais, as mais informativas, compro o livro, leio o livro, e tem uma biblioteca que tem, da qual eu carrego o hábito de periodicamente tirar um livro velho e ler. Muitos livros dessa natureza, sabe como eu li? Frequentando diariamente a biblioteca. Primeiro porque eu não tinha condições de adquirir o livro. Naquele tempo, o livro, dentro dos padrões do custo de vida, era mais caro do que hoje. Lembro até que, só para agitar minha memória, um livro intitulado Do Fundo da Noite, que era uma memória, lembranças de um aventureiro de fatos ocorridos naquela época que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, a política desenvolvida, aquela política de antagonismo entre os Estados Unidos, a Inglaterra e a Rússia e a China. E, olha, era um livro, no mínimo 4 dedos de altura, de páginas finíssimas. Eu levei quase que um mês indo periodicamente à Assembleia para terminar de ler esse livro. Tanto a TV, como o rádio, como o cinema, são entretenimentos que eu assisto ainda hoje. Então eu junto meu prazer do passado com o prazer do futuro e vejo muito isso. A rádio eu ouço esporadicamente. Também não vou lhe dizer que eu não ouço, mas eu ouço, tem uns programas que eu gosto de ouvir para saber do noticiário intenso do dia a dia, que é bom estar informado para quando chegar numa roda de amigos não ficar feito um besta velho só ouvindo, falar dando palpite também. E jornal, eu leio com muita atenção todos os jornais de Manaus. Eu tive um irmão chamado Mário, conhecido como Mário Porto. Foi um extraordinário mecânico para a época dele, que tinha um espírito brincalhão. Eu acho que esse irmão
exerceu uma influência nesse caráter de comportamento, porque eu também não sei se vem de família. Acho que não, porque meu pai não era um homem de tendência humorística. Meu pai nunca viu meu pai contar um caos, nunca vi meu pai contar uma piada, nada. Talvez o fato de garoto eu começar a assistir filmes humorísticos, eu travei conhecimento com o Carlitos. Fazia aqueles filmes históricos, memoráveis. Certa ocasião eu li numa revista, num jornal, uma frase basilar desse artista, onde ele dizia: um dia sem riso é um dia perdido. Então passei a adotar isso como uma prática basilar na minha existência. Quando eu chego num local que eu tenho amigos de maior conhecimento, de maior intimidade, eu sinto uma vontade impetuosa e invencível de animar o ambiente. Contar alguma coisa que faça os amigos rirem, para espantar, inclusive, se algum deles estiver magoado com alguma coisa. Isso faz de mim um camarada assim, tido como um brincalhão, um burlesco. Não é verdade, eu não sou tanto assim. Eu posso ficar também horas e horas sem brincar com ninguém, mas gosto muito hoje de me divertir contando coisas alegres, para que as pessoas que convivem comigo também se sintam alegres e felizes. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e Sustentável é formada pelo presidente deputado Luiz Castro, vice-presidente deputada Conceição Sampaio e seus membros efetivos, os parlamentares Sinésio Campos, Cabo Maciel, Wilson Lisboa, José Ricardo, Tony Medeiros e Vanderlei Dallas. Possui como atribuições política florestal, preservação e controle do meio ambiente e biodiversidade, responsabilidade por dano ao ambiente ou patrimônio paisagístico, sistema estatístico, cartográfico e demográfico estadual, estudos e projetos para o desenvolvimento estadual, planos, programas, projetos e atividades correlatas ao desenvolvimento sustentável do interior e promoção e apoio à educação ambiental. Entre em contato pelo e-mail cdm.ali@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183 4458. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense.
O Auro Melo, que naquela época era uma figura importante e bastante representativa na política amazonense, e era um dos líderes do PTB, do Partido Trabalhista, ele um dia me invocou invocou a possibilidade de eu me tornar candidato, apesar de já estar exercitando a prática do jornalismo. E depois de alguma insistência dele, eu terminei aceitando. Na primeira tentativa, eu não me elegi, até porque eu não enfrentei a chamada campanha eleitoral da minha candidatura, talvez com a garra e o desembaraço que são necessários num principiante como eu era naquela oportunidade. E levei a coisa, deixei ao critério dos amigos, quisessem votar em mim ou não votar, e me tornei suplente. Eu era suplente do que ficava acima de mim nos votos, do Abdala Sado. Eu fui desenvolvendo uma tendência de achar que aquela atividade era uma atividade produtiva, que poderia levar à prática muitas das tendências que eu defendia no jornalismo. Isso foi amadurecendo em mim até que criou um determinado desejo de me tornar parlamentar para fazer um trabalho melhor. E eu enveredei, então, com a ajuda de amigos, na eleição de 58, já contando com o apoio de um grande amigo meu, que também já partiu, chamado Sebastião Paiva, que era um ex-prefeito popularíssimo de Elábrea. Foi o único interior da minha vida que eu frequentei em termos de política, foi Lábrea, para onde eu ia, quando podia, naqueles aviões incríveis, os aviões de um motor só, em cima da asa, Catalina. Então, graças a esse apoio e apoio de outros amigos da cidade, eu me tornei deputado pela primeira vez. E comecei a desenvolver realmente, devo dizer a você, com toda a imodéstia que o conteúdo da revelação possa lhe parecer, comecei a cumprir o meu mandato com uma vontade muito grande de produzir alguma coisa concreta, não me nivelar aqueles que se limitavam a no final do mês ir lá buscar o dinheirinho, botar no bolso e ir para casa. Eu procurei dar a minha contribuição pessoal, da minha formação, àquela atividade parlamentar. Isso foi fazendo de mim, aos poucos, devo dizer, uma pessoa voltada, com muita responsabilidade, para as funções do mandato. Olha, de transformar o mundo eu não diria. Acho que seria um exagero, porque no meio de colegas parlamentares, hoje eu posso chamar colega parlamentar porque me devolveram o mandato estirado de mim estupidamente em 64. No meio desses que fazem do mandato apenas digamos assim, um passatempo, existem aqueles que ainda se preocupam com as finalidades da sua missão e procuram dar a esse encargo profissional da sua consciência um caráter de seriedade. Nós vemos até mesmo aqui na própria Assembleia do nosso Estado, nós vemos a presença representativa de pessoas que dão uma contribuição muito grande à finalidade para a qual a Assembleia existe. Não vão resolver os problemas do mundo, porque é uma solução muito alta, está muito além das possibilidades nossas de representação, mas dá àquele que cumpre
providências pessoais, um sentido de bem-estar por estar cumprindo o seu dever. Como jovem membro da imprensa, eu sempre estive presente nos acontecimentos inusitados que ocorriam no Amazonas, dentro do processo de desenvolvimento da mentalidade democrática, da mentalidade populista dos amazonenses. Um movimento, por exemplo, como aquele dos protestos da mocidade contra a destruição dos navios brasileiros, na ocasião dito por submarinos alemães, que provocou, inclusive, a adesão do Brasil às forças aliadas, né? Um movimento como aquele, eu estava lá no meio. Era, digamos assim, um agitador, com centenas de colegas da minha geração estavam fazendo a mesma coisa, lutando, representando com aquilo o cumprimento do seu desejo de um Brasil melhor. Gerou em torno de mim, digamos assim, uma auréola de extremismo, de nivelamento acima dos outros em termos de concepção das nuances políticas da época. Quando vem 64, eu me lembro muito bem que um parlamentar, um coronel, fez uma pergunta dirigida, de uma certa forma, a quase toda a Assembleia: por que a Assembleia do Amazonas não tinha até aquele instante cassado o mandato de ninguém? Bom, Assembleia nenhuma do Brasil até aquela altura tinha cassado o mandato de qualquer pessoa. Isso gerou uma certa, digamos assim, no fundo eu diria um desejo de algum dos grupos que governavam naquela época o andamento da Assembleia, de mostrar serviço. Então partiram para caçar o mandato de 2 deputados, o do Arlindo Porto e o do Renato de Souza Pinto, que era meu companheiro, nós éramos amigos, compadres, era e sou padrinho de um dos filhos dele, e era também um homem que olhava a vida sob o prisma da alegria, da concepção de que o mundo pode ser melhor do que era. E começaram então um processo de cassação do mandato dos 2 deputados. Por sorte, o mandato do deputado Renato foi respeitado, porque no dia em que a Assembleia reuniu, a Assembleia era tão precária que deputado não tinha gabinete. A única pessoa que tinha um gabinete, que não era um gabinete, era um recanto improvisado, onde havia uma estante com algum livro e uma mesa de trabalho, era o presidente da Assembleia. Fora disso, ninguém tinha. Bem, os deputados resolveram, então, idealizar a cassação de 2 deputados, do Arlindo Porto e do Renato, porque eles apareciam naqueles movimentos, quando se falava em Petrobras, quando se falava numa coisa assim diferente, lá estavam os 2 com sua palavra, procurando ser vibrantes, né? Defendendo as ideias que ainda não eram ideias gerais, mas estavam em formação. Então, iniciaram o processo, chegou uma ordem, um telegrama da Comissão Geral de Investigações, recomendando aos deputados que se abstivessem de cassar mandatos, deixassem esse encargo para a Comissão Geral de Investigações, que já vinha fazendo isso no campo federal, caçando mandatos de deputados federais em grande quantidade, mas nenhum absolutamente cassado
no Brasil inteiro procedente de Assembleia Legislativa. No dia da cassação do meu mandato, nós estávamos, naquele tempo a Assembleia funcionava nos altos do Instituto de Educação, ali onde a avenida encontra o olhar para Eduardo Ribeiro. E eu estava debruçado na janela, olhando para Eduardo Ribeiro, quando vejo sair daquela esquina do lado direito, uma que ainda existe lá hoje, que era a residência do general comandante aqui da área militar, veio sair dali o deputado que era o relator do processo. Um processo que nunca me deram acesso a ele. Eu nunca li o que é que o processo tinha, porque tentei, mas não consegui, não me mostraram. Foi um negócio feito mesmo para acabar com o meu mandato. Aí eu rapidamente chamei o Renato. Renato, depressa, vem cá. Ele veio, eu disse, olha ali. Tá vendo aquela cena? Aquele camarada não é o relator? Ele disse, é. Então ele está saindo com a pasta debaixo do braço. Tu acha que se ele fosse contra a cassação, que seria votado naquela tarde, se ele fosse contra a cassação do nosso mandato, ele teria ido lá dizer para o general? Nunca. Porque ele poderia já ficar preso lá por ordem militar. Ele foi prestar conta de que o parecer é a favor da nossa cassação. Mas foi dos dois ou só seu? Escute bem. O Renato acreditou, encampou perfeitamente o que eu tinha dito, e nós manobramos por aí por trás, descemos a escada e saímos de lá da Assembleia os dois. Aí descemos pela escada por trás ali, tem uma escada na Assembleia, descemos, pegamos o carro do Renato, que era um Jeep, e rumamos aqui para Flores, bairro de Flores, onde ficamos num balneário. Ficamos ali fazendo hora para ver se a gente escutava no rádio alguma notícia. Nada. Renato, vamos embora porque não vai sair nada. Aí saímos dali, pegamos o carro. Renato me deixou em casa, nesse tempo eu morava ali na Comendador Alexandre Amorim, e rumou para a casa dele. Nesse tempo a Guilhermina ainda estava viva. Eu já estava morando com ela. Quando parou um carro na porta, saltaram cidadãos, que eu depois vim saber que eram sargentos do Exército, disfarçados, porque estavam apaisando todos eles, e me convidaram, sem nenhum tipo de violência, sem nenhuma grosseria, sem nenhuma ofensa à minha condição física. Isso é honesto eu dizer isso. Me convidaram para acompanhá-los. Eu já sabia que eu estava sendo preso. Me botaram no carro, o carro rodou, como sempre, lugares que hoje são contramão, não tinha nada disso. Eu olhei para a ilha do Monte Cristo, onde tinha um quartel ali, não sei o que era. Ali me deixaram um bom pedaço sentado numa saletinha e ficaram tratando, resolvendo naturalmente o que eu fazer comigo, quando não devia nem estar preparado para isso, né? Nessa altura eu já sabia que só o meu mandato tinha sido cassado. Eles respeitaram do Renato porque eu havia aquela recomendação da Comissão Geral de Investigações. Aí daqui a pouco minha pai botaram ali e rumaram direção da Constantino Nery. Quando o carro entrou na Constantino Nery, eu só me lembrei de que ali, logo depois da Ponte de Ferro, onde tem um restaurante, tem um negócio muito bonito, lugares de prazer, de diversão de criança, etc. Ali era um local onde o pessoal dizia que os soldados levavam os companheiros deles quando iam ser castigados, etc. Nunca ouvi falar que fosse verdade, mas diz isso. Mas quando chegou naquela altura ali, que sobe para São Jorge, quando o carro dobrou, fez aquela curva,
e entrou na direção social, eu aliviei, porque eu sabia que para ali não tinha nada, né? E ali no quartel, eles me colocaram numa saletinha muito pequena, muito exígua, menor talvez do que essa mesa, e eu ali fiquei durante 8 dias em regime de incomunicabilidade. Não falava com absolutamente ninguém, a não ser com só... Mal falava com os soldados ali que estavam de serviço durante o dia para pedir alguma coisinha e geralmente era mal atendido. Nesses 8 dias, uma única pessoa conseguiu romper a barreira da incomunicabilidade, manejando o seu prestígio e o significado das suas funções. Uma única pessoa rompeu essa incomunicabilidade, entrou, falou comigo, conversou e saiu de lá levando um bilhete tranquilizador para a minha família. Essa pessoa chamava-se Dom João de Souza Lima, arcebispo diocesano de Manaus. Por aí você pode ter uma ideia do agitador perigosíssimo que eu era. Quando a maior autoridade religiosa do campo católico rompe a barreira da proibição, entra, fala comigo, contamos umas lorotinhas um para o outro, e ele vai embora agradecido por eu. Satisfeito foi contar para a minha família que tinha me visto, que eu estava bem. E depois desses 8 dias, eu fui levado para o interior do quartel, aquela parte grande lá do fundo, onde já estavam outros presos políticos da época. Estava o Amazonino Mendes, esse que foi prefeito de Manaus. Estava o escritor Aldo Moraes. Estava o escritor Letício de Campos Danta. Estava o Cid Cabral, um grande alfaiate de Manaus, que era conhecidíssimo. Estava o Licurgo Cavalcante, que era também como ele. Estava o Belarmino Marreiros. E estava também o Padre Ruas e o Ernesto Pinho Filho. O Renato Souza Pinto, mais tarde, sofreu também a cassação do mandato dele. Mas também não sofreu nenhuma violentação física. Do dia que eu entrei lá até o dia que me mandaram embora, 128 dias. Foram 120 dias lá dentro e 8 dias naquela parte da entrada. Eu devo dizer que aqueles 8 dias relativamente tranquilos que eu vivi na incomunicabilidade me deram uma sensação de tranquilidade, de que não iria acontecer absolutamente nada de mal. Não foi total essa sensação, mas deu a sensação de que não iria acontecer nada de violento com a minha pessoa, como não aconteceu. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Gabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail
coman@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Defesa do Consumidor é formada pelo presidente, deputado Marcos Rota, vice-presidente, deputado Vanderlei Dallas e seus membros efetivos, os parlamentares Arthur Bisneto, Chico Preto, Davi Almeida, Adjuto Afonso, Abdala Prache e Marcelo Ramos. Possui como atribuições orientação permanente aos consumidores sobre direitos e garantias, recebimento, análise, avaliação e apuração de denúncias, fiscalizar o cumprimento da legislação das relações de consumo, realizar audiências conciliatórias, formalização de representação junto a órgãos do Ministério Público Federal e Estadual, estabelecer parcerias com órgãos de defesa do consumidor e realizar pesquisas e estudos envolvendo o interesse dos consumidores. Entre em contato pelo e-mail defesaconsumidor@alean.gov.br ou pelo telefone 3183-4451. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Logo de início, para poder sobreviver, para poder ganhar um dinheirinho. Dentre outras coisas, eu vendi livros. Eu vendi livros de porta em porta, vamos dizer assim, entre os amigos, vendendo livros e disseminando uma forma de ganhar dinheiro, algum deles comprando talvez até para me ajudar, não sei. E vendi ações, inscrições em sociedades beneficentes que existiam naquela época, coisas assim de natureza absolutamente normal. Mas mereci uma marginalização que as autoridades haviam dado a todos aqueles que foram envolvidos em processos, como eu. Terminei até por fazer uma casa. Por incrível que pareça, uma casa que ainda existe hoje. Ali ao lado do Rio Negro, quem olha para o Rio Negro, do lado direito, na esquina, hoje é uma casa comercial, tem representação lá e tal. Mas naquela época era a minha casa. Essa casa eu fiz
com a ajuda de numerosos amigos que foram à minha residência, à minha casa, me levar uma ajuda, disse assim, você só paga Arlindo quando puder, não se preocupe com isso. Um fruto daquilo que eu havia semeado, uma qualificação de amizade, fraternidade, de solidariedade. Deu seus frutos nessa oportunidade. Com o dinheiro eu fiz aquela casa que foi traçada pelo hoje grande artista Moacir Andrade, foi quem fez aquela planta daquela casa. Eu tentei, sondei a possibilidade de conseguir um empréstimo na Caixa Econômica. Cheguei lá e encontrei uma proibição de qualquer empréstimo para quem tivesse sido punido pela Revolução. Tempos depois, surgiu em Manaus um jornal chamado A Notícia. Esse jornal era de propriedade do saudoso comendador Félix Fink, que foi dono da drogaria Fink, ali na Marquês de Santa Cruz. E eu fui chamado para tratar, e eu comecei a trabalhar, me tornei assim, o primeiro editor, hoje se chama editor, naquele tempo chamava secretário de redação. Eu fui o primeiro secretário de redação da Notícia, com Fábio Lucena, Benô Garcia e outros mais. Eles passaram pela minha companhia e trabalharam comigo. Até que eu comecei a sentir que estava havendo realmente um zum dos puxa-saco e dando um tom de mal-estar por o fato do jornal estar sendo comandado por mim. Me afastei do jornal, fui para o Rio e lá no Rio, com esse meu jeitão, trabalhei no Globo, substituindo algum colega que estava ausente. Trabalhei no então Diário de Notícia, trabalhei na Última Hora e trabalhei, deixa eu te dizer, o tempo que eu mais passei trabalhando foi num jornal que ainda existe hoje, chamado A Folha de Turismo do Rio de Janeiro. E assim o tempo foi passando até que a coisa foi amenizando quando eu voltei para cá. Não teve um significado, vamos dizer assim, definidor de nada, essa anistia. Nada. Até porque eu devo dizer a você que, com exceção daquela proibição de eu poder fazer um financiamento para fazer minha casa, então, eu não senti mais, a uma certa altura, não havia mais nada que pudesse representar sentimento de indisposição quanto à minha condição. Até porque foi se esvaindo, se desgastando com o tempo, aquela idiotice de me considerar um subversivo. Não chegou a haver um nascimento de um escritor. Eu era um jornalista que mantinha colunas no jornal. Eu fazia artigos sobre a minha vida, sobre minhas lembranças, etc. Eu primeiro reuni tudo isso num livro chamado Regatão da Saudade. Isso me deu uma sensação de que eu poderia fazer outros, além desse. E aos poucos eu fui desenvolvendo. Até porque nessa altura já as coisas já haviam se acalmado. Com a ajuda de outros amigos eu já havia ajudado a organizar a Associação Profissional dos Jornalistas, que mais tarde se transformaria no primeiro sindicato de jornalistas, do qual eu fui o primeiro presidente. Organizei a Associação dos Jornalistas de Turismo, da Abragete, também fui presidente. Graças a essas atividades, eu viria a me tornar presidente do Instituto Geográfico e Histórico. Você veja, então, na articulação dos acontecimentos, como aqueles fatos urdidos em 64 começaram a se desgastar pela sua própria inconsistência e se transformando normalizando a minha vida. Me tornei, no ano de 2012, presidente da academia, depois de fazer parte dela um bom número de anos, levado que fui pelo então acadêmico Oyama Ituaçu, presidente da casa.
Hoje me vejo elevado à condição de depoente num programa tão representativo como esse que vocês fazem, que vocês têm, o que oferece ao futuro uma memória que de outra forma se perderia. E isso é um fato para mim extremamente meritório, dá a vocês uma formulação de inteligência e de oportunidade adequada à realidade do momento. Hoje, diante de vocês, eu me vejo levado à condição de um homem que há poucos dias teve o seu mandato restaurado, devolvido, pela visão, pelo gesto democrático e compreensivo do deputado Arthur Bisneto, para o que ele evidentemente contou com a colaboração de muitos outros deputados que apoiaram a sua ideia. Arlindo Augusto dos Santos Porto é natural de Manaus e tem 84 anos. Como jornalista, Arlindo trabalhou em vários veículos de comunicação na capital, mas foi no Jornal do Comércio que ele iniciou a carreira. Foi um dos fundadores do Sindicato dos Jornalistas no Amazonas, sendo o primeiro presidente da categoria. Porto atuou em jornais de circulação nacional, como o Jornal do Brasil, o Globo e o Dia. O homenageado também é bacharel em Direito e escritor. O ex-parlamentar ainda esteve à frente da Associação Brasileira de Jornalistas, da Associação de Escritores de Turismo do Amazonas e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas. É membro da Academia Amazonense de Letra e foi presidente em janeiro de 2012. Eu me sinto profundamente emocionado, feliz, satisfeito e com esse gesto da Assembleia, sentindo que minha vida foi uma sucessão de atos decentes e lógicos e que não mereceram aquela punição indevida. Arlindo Porto começou a carreira política como suplente de deputado. Em 1954, teve o primeiro de 3 mandatos de deputado aqui na Assembleia Legislativa. O último foi interrompido no dia 4 de maio de 1964 com um golpe militar, mas foi a própria Alean que retirou o mandato de Arlindo. Depois disso, ficou preso por 128 dias no quartel do Exército, no São Jorge, zona oeste de Manaus. Almino Afonso, ex-ministro do Trabalho do governo João Goulart e ex-parlamentar, diz que a Assembleia Legislativa do Amazonas repara o erro cometido ao cassar o mandato de Arlindo Porto. No caso do Arlindo Porto, foi particularmente triste porque foi a própria Assembleia quem lhe cassou o mandato. Eu diria, por mais que me doa usar a expressão, foi uma vilania da Assembleia Legislativa naquela época. Hoje, eu vejo o evento que nós estamos vivendo com 2 qualificações. Uma homenagem àquele que foi ferido nos seus direitos naquela ocasião, o Arlindo Porto, e a própria Assembleia Legislativa engrandecendo-se ao reconhecer aquele erro. Acho que na condição de presidente, vice-presidente e líder da maioria, 2 vezes nessa casa, eu dei a minha contribuição não apenas aos governos, mas também ao povo do Amazonas. A autoria da propositura para a entrega simbólica do mandato foi feita pelo deputado pelo PSDB, Arthur Bisneto. No pronunciamento, durante a homenagem, Bisneto se emocionou. Nada mais justo que que a nossa Assembleia reconhecer que a história da casa não foi justa com tudo que o Arlindo Porto fez pelo Estado do Amazonas. A Assembleia dá uma bela demonstração e nós estamos sendo muito justos no que estamos fazendo. A Assembleia do Estado do Amazonas devolvendo simbolicamente esse mandato, não dá para devolver os salários do passado, mas dá para honrar um homem que só fez o bem pelo Estado. Autoridades de órgãos do Amazonas e os deputados da Casa também fizeram questão de acompanhar a sessão. É um ato simbólico, mas o ato simbólico que representa o compromisso da Assembleia Legislativa com esse novo momento democrático que o país vive e que deve simbolizar também um sinal de que ditadura nunca mais, de que ditadura é violência, combate às regras democráticas e nós precisamos valorizar os espaços democráticos. Acho que essa iniciativa é muito simbólica nesse sentido. Um homem que sofreu, que foi espoliado, que foi preso, que foi humilhado, mas que sempre manteve seus princípios, a sua conduta, sempre manteve a sua firmeza.
não só um ato de justiça para com ele, mas também um ato de respeito com a democracia. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, prestigiou a homenagem. Não é o mandato físico que interessa para o Arlindo o reconhecimento da sociedade que cometeram um erro enorme, uma injustiça brutal, no momento em que as luzes da democracia se apagaram no Brasil. O deputado Josué Neto presidiu a sessão. Primeiro, me mostrou que eu nunca fui um criminoso, que eu nunca fiz nada que pudesse ser rememorado durante a aprovação dessa medida, que servisse que obstasse a sua aprovação. O gesto dos deputados atuais de me conceder a devolução do mandato não encerra nenhum conteúdo restaurativo de pagamento, nem de dívida, coisa nenhuma. Mas me deu uma sensação muito grande de alegria e satisfação pela minha existência, pelo modo como eu me comportei. Foi a prova de que eu nunca estive errado. Foi a prova de que outros jovens, nas mesmas condições que eu estava naquela época, de 64, 63, 62, estavam lutando pelas ideias modernistas que então percorriam o país, sem nenhum sentido de querer transformar o Brasil numa União Soviética, nem numa China, nem nada. Hoje em dia não vejo condições para o andamento dessas ideias. Estamos criando uma mentalidade própria, adequada ao momento, adequada à ambientação até mesmo de natureza internacional. Então, aceita a vida como ela é. Escrever, eu escrevo. Mas eu tive um problema de saúde muito grave em 97, 98, um problema de coração. Se não deixou restos de natureza, sinais de natureza deformativa, aparente, paralisado, imobilizações, etc., mexeu alguma coisa com aquela velha capacidade que eu tinha de escrever. Eu escrevo, mas ainda já hoje em dia, com uma grande dificuldade devido àquele problema. Não modificaria nem um dia da minha vida. Eu acho que a minha vida, aquela que eu escolhi viver e fazer funcionar, é essa que eu estou narrando para você. E a prova de que foi uma vida correta, uma vida que serve até de, digamos assim, desculpa a imodéstia, serve até de exemplo para alguém que deseje servir sua pátria, servir o seu estado, servir sua terra. É algo que só me traz razão de alegria e de felicidade. Então não tem do que me arrepender de absolutamente nada. Se eu tivesse de fazer minha vida, refazer minha vida, toda ela, começaria de lá onde eu comecei e faria a mesma vida que tenho hoje.